E muito bem-vindos a mais um programa francamente especial Quarentena. A gente está indo aqui, usando as plataformas digitais para se comunicar com o mundo e trazer conteúdos muito relevantes, muito importantes para você que está ouvindo ou para você que está assistindo no YouTube, né? Lembrando que o áudio deste programa da Rádio Difusora também estará disponível lá no YouTube/Taina Franco, onde você poderá o quê? Ver a face de nossos convidados. Gente, eu estou aqui hoje com o Rubens Mascarenha Neto e com o Vinícius Zanoli, os dois que escreveram livros, e a gente vai falar sobre isso hoje aqui no programa. Bem-vindos, meninos, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tudo bem, obrigado. Bem-vindos. Gente, vocês dois aqui, eu quero, primeiro a gente vai saber a história de vocês, mas vocês dois escreveram 2 livros, né? Cada um escreveu um livro aí com temas que são bastante necessários aí de ser discutido em sociedade, principalmente nessa sociedade de 2020, neste momento deste Brasil, deste cenário, desse sonho encantado que estamos vivendo nesse Brasil de 2020, né? Eu queria um pouquinho primeiro saber a história de vocês aí, porque a gente está falando de um livro voltado para carreiras contando, né, sobre carreiras de drag queen, e o outro também tem um recorte aí dentro do ativismo LGBT. Quero saber, quem são vocês? Você pode começar. Bom, a gente é casado, o Rubens e eu somos casados, né? Nós somos casados há 2 anos e estamos juntos há 9, vivemos juntos há 6 ou 7? 6. Moramos juntos há 6 anos. Nós nos conhecemos na faculdade. Eu sou doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, na área de Estudos de Gênero. Fiz mestrado em Antropologia Social também pela Unicamp, na linha de pesquisa de Estudos de Gênero e Sexualidade. Eu sou bacharel em Ciências Sociais pela Unicamp também, com habilitação em Antropologia Social, né, que é a minha formação. Eu sou paranaense, mas cresci em Jundiaí. Estudei em escola pública a minha vida inteira, né? Estudei em escolas municipais. Eu fui criado no bairro rural, em Jundiaí, estudei numa escola municipal nesse bairro rural. Depois estudei no Gandra, que fica no centro de Jundiaí, próximo aonde era a biblioteca, onde é a Pinacoteca hoje. Bom, eu sou graduado em Ciências Sociais pela Unicamp também. Eu sou mineiro, do Triângulo Mineiro. E aí, em 2011 vim para Campinas para cursar a graduação em Ciências Sociais, né, onde eu também conheci o Vinícius. E aí, em seguida, em 2014, eu fiz o processo seletivo para o mestrado, entrei no mestrado em 2015, mestrado em Antropologia Social também pela Unicamp. E aí, a partir do mestrado, da pesquisa do mestrado, que eu fui conhecendo as interlocutoras que deram origem a esse livro. E hoje eu sou aluno de doutorado. Esses livros aqui são trabalhos iniciados aí, feitos dentro da universidade? É isso? São, ambos são. O meu é uma versão, não exatamente a mesma coisa, né? Adaptado para livro, mas o meu é uma versão da tese de doutorado. E o meu também é uma adaptação da dissertação de mestrado. Legal. Eu pergunto isso porque assim, a gente está aqui no programa toda semana, essa semana, inclusive, a semana passada e essa semana, eu tenho conversado muito com filósofos, eu tenho conversado muito com o pessoal da academia, porque existe aí esse movimento de enfraquecimento das instituições de ensino, das universidades públicas, e aí vem o questionamento: eu não preciso de filósofo, eu não preciso de artista, eu preciso de hospital e segurança pública também, né? Como se fossem coisas equivalentes, não são coisas equivalentes. E eu tenho falado sempre que esse momento da sociedade que a gente vive hoje será só quem vai conseguir explicar isso serão os antropólogos e os filósofos no futuro aí, que talvez, sei lá, eu nem esteja viva para ouvir o que aconteceu neste momento da sociedade, né? A gente veio aí numa caminhada de lutas, de movimentos sociais, de inserção, de inclusão. A gente sai... Eu nasci nos anos 80 e a gente sai de um contexto, estou falando isso por vivência, né, de muito preconceito,
onde o homoafetivo, a drag e tal, eram alegorias, né, quando aparecia na mídia. Eles não tinham espaço social, eles tinham espaços de alegoria. E aí vai se construindo uma sociedade, tentando se construir uma sociedade de inserção, né? E aí, né, anos e anos de luta para caminhar alguns passos, e no movimento brusco a gente vê algumas coisas sendo, não perdidas, né, mas sendo confrontadas e querendo ser derrubadas, assim. Ao longo da pesquisa de vocês, eu sei que são 2 temas diferentes, são 2 livros diferentes, mas que estão ali no mesmo espectro, né, de contextualização das relações, das relações sociais. Queria que vocês falassem aí quais foram os embates durante a pesquisa e como que vocês veem esse cenário. Você quer que eu comece? Posso falar, Pode falar. 2 ou 1. Bom, claro, na minha pesquisa, o meu contato com as artistas foi também um pouco a partir do engajamento na Associação da Parada, em Campinas. Então, a partir da contribuição que eu pude dar para a associação, ajudando, conhecendo a estrutura, participando das reuniões, eu fui entrando em contato com as artistas, né? E claro, com certeza, eu comecei a minha pesquisa em 2015, no momento em que a gente ouvia discussões políticas muito inflamadas sobre ideologia de gênero, tanto em Campinas, a nível local, quanto a nível nacional. Então, nesse sentido, as artistas que eu conheci também estavam, de certo modo, sendo impactadas por esse contexto, esse recrudescimento que a gente viu em muitos casos. Esse levante, essa campanha aí levantada sobre ideologia de gênero, que eu não sei de onde eles tiraram do ES, né? Esse termo aí de ideologia de gênero, que virou uma pauta política, né? E foi aonde eu vi grandes ataques a grandes amigos acontecerem, assim, né? E é completamente deturpada essas 2 palavras juntas, né? O Rubens, a gente pode acompanhar a votação em primeiro turno do projeto de lei em Campinas, né? A gente até escreveu sobre isso, um artigo bem curtinho, de 4 páginas. É um comentário mais do que um artigo científico, talvez. E a gente foi analisar o projeto de lei, né? Ele está público na biblioteca virtual da Câmara dos Deputados, dos Vereadores de Campinas. Ele se parece com outros projetos de lei desse período, né? E é pseudocientífico, né? O que eu quero dizer com pseudocientífico, eles se usam de argumentos supostamente científicos, mas produzidos principalmente por padres, né? Tem algumas pesquisas hoje mostram que a Igreja Católica está bem forte por trás disso, ainda que se entenda que no Brasil a maior parte das pessoas conservadoras estão ligadas a certas denominações evangélicas, né? A Igreja Católica está fortemente por trás, tem um papel importante na disseminação. Aliás, foi um papa, né, que eu lembro dessa coisa, foi um dos papas aí, que eu já não sei qual, que foi o Papa Alemão, acho, não foi? Que cunhou aí. João Paulo II. Na verdade, já começa desde João Paulo II. Começa no João Paulo. Porque as discussões sobre ideologia de gênero, elas surgem ainda quando começa a ter alguma discussão sobre direito ao aborto na América Latina e em outros países já havia direito e tal. Quando essa pauta começa a ficar mais importante ou ganhar mais a esfera pública, eu diria, não sei, a igreja já começa a lidar com isso, né? Do mesmo modo que alguns países vão começando a aprovar alguns direitos LGBT, né? Como, por exemplo, o casamento ainda nos anos 90 em alguns países europeus, no Canadá. Mas aqui no Brasil, eu acho que o que me chocou nesse sentido, eu acho que tem 2 questões, né? Tem essa questão de como vai se por um lado, a gente tem na primeira década dos anos 2000, isso eu tentei mostrar um pouquinho, inclusive, no livro e também na minha dissertação de mestrado, um aumento das políticas para LGBT, ou das propostas políticas, a gente vai ter um aumento da reação junto. Mas eu senti 2 impactos, né? Então, eu vivi a universidade brasileira pública no momento de investimento e de desinvestimento, que isso foi um impacto importante na minha pesquisa, eu acho. Então, eu sou filho de uma operária de fábrica, de um agricultor, eu não tinha condições de me manter estudando no curso integral sozinho, né? Financeiramente, não era financeiramente viável para mim. Ainda assim, eu me graduei em Ciências Sociais, eu tive bolsas de iniciação científica
que são programas fantásticos do governo federal, dos governos estaduais, para fomentar o aprendizado da ciência por quem está na graduação. Aliás, eram, né? A gente tem que usar aí um verbo no passado, infelizmente, né? Porque, na verdade, o governo tem feito hoje é criar as áreas prioritárias. Sim. Que humanas não está inclusa, né? Porque... Não, só algumas ciências sociais aplicadas, o direito, alguma coisa assim. Então tem essa questão primeiro, e por outro lado teve esse recrudescimento. Eu senti isso também, porque na verdade a ideia original da minha pesquisa de doutorado era pensar 3 coletivos, né? Pelo menos 3. Eu analisei uma rede política de coletivos, mas com foco em um no livro. O foco seria em 3. Mas alguns desses coletivos não tiveram força para se manter depois dos problemas políticos que a gente vem sofrendo desde não o impeachment. Eu acredito que ele é um marco, mas esses problemas políticos eles começaram bem antes, né? A gente pega ali 2013 e a gente vai vendo isso, um efeito cascata ali, né? De 2013 em diante. Mas, curiosamente também, pelo menos eu vi isso também no meu campo, se por um lado a gente tem todo esse momento bastante tenebroso e sinistro, né? Cujas consequências a gente sente até hoje, né? A gente está vendo o desenrolar disso. Por outro lado, para as drag queens, esse momento, essa mudança, esse período 2015 também foi um certo marco, porque a gente teve o surgimento de fenômenos como o Pablo Vittar. Sim, sim. Que em 2015 posta um vídeo no YouTube e estoura como um número altíssimo de visualizações com os autores da música da qual ela fez a versão compartilhando o vídeo. Então isso chamou uma nova atenção para uma atividade artística que até então estava voltando à cena, muito influenciado também pelo RuPaul, pelo programa RuPaul's Drag Race, que sim, da Netflix. E com esse boom chamado Pablo Vittar, assim, esse fenômeno. Foi um grande fenômeno mesmo, e aí a figura, ela sai do picadeiro circense, né, que é onde a televisão colocava essas pessoas, tipo Lafon, né, que era um lugar da comédia ali, e ela acende aí um lugar de show business mesmo, né, da música, e aí as pessoas vão ter que saber usar a Pablo, né? São as discussões que vieram aí como um aprendizado para a maior parte da população, né? Quando a gente, só explicando aí para quem está nos vendo, nos ouvindo, explicar a drag. Porque assim, a gente tem todos aqueles nomes que foram usados nos anos 80, o traveco, o travesti, e aí coloca tudo num mesmo lugar, né? Hoje a gente tem as denominações não ofensivas, né? Inclusive, as denominações aí para os gêneros e tal. A Pablo é um menino que performa drag. Isso. Assim como a Rita Von Hunt. Isso, elas são homens gays. Meninos gays. Porque existe muito essa confusão, né? De como se todo homem gay fosse mulherzinha ou tivesse que performar mulher. A gente tem muitos estigmas ainda na sociedade com relação a isso, né? E aí, quando ocupa um lugar que é sei lá, de repente, o palco do Faustão, ou um palco de uma virada cultural, um palco, né, democrático, aí as pessoas começam a ter que falar sobre isso. Exato. Né? Ela foi, geralmente as músicas dela são top Brasil no Spotify, por exemplo, né? Às vezes não está no primeiro lugar, mas estão em bons lugares, então. Ela estourou nas rádios, ela estourou nos clipes, ela tá na TV aberta, ela tava na Rede Globo, em programas e tal. E aí a família tradicional brasileira não pode não discutir mais isso. E assim, é muito curioso pensar isso, porque, assim, o que é drag? Eu não saberia definir. Né? Porque assim, pode ser um movimento artístico, pode ser um movimento artístico, cultural, um movimento social, um movimento... Enfim, dá para incluir em tantas coisas, porque na verdade traz um monte de luta, traz a luta do artista,
Sim, sim, sim. Né? Para mim, a primeira coisa que eu vejo é a questão de uma performance artística. Exato, exato. Porque quando eu comecei a ver show de drags, foi na Augusta ali, né? No final da Augusta e tal. Então, para mim, aquilo sempre foi muito performático, muito artístico, né? E falar... Eu tenho uma dúvida. Só homem pode ser drag? Ou El Que Maravilha também poderia ser considerada... poderia performar? Olha, eu, né, não posso falar pelas drags ou falar o que que é, o que não é, mas assim, a impressão que eu tenho, tendo acompanhado, não só como pesquisador, mas também Uhum. como, né, como alguém que fã de shows e tal, que viu muitos shows, é que eu acho que qualquer um pode ser, qualquer pessoa pode ser drag, Eu sempre né? tive essa dúvida, na verdade, assim, sabe? Acho que até É, por olhar como um performer ali acima de tudo, né? Quando estava no palco, que é aquele primeiro contato que você tem com a figura montada e esplêndida e tal. Primeira coisa que me veio na cabeça de referência foi a El, que eu falo, gente, minha ídola da infância era uma drag, né? é, Mas eu nunca perguntei isso pra ninguém, assim, sabe? Primeira Tem vez que eu artistas acho que eu tô trans falando. também, né? sim, sim, Tem artistas tem trans mulheres trans, tem Sim. travestis, tem que mulheres fazem cis, show de drag. tem mulheres cis que fazem shows de drag, ou seja, é justamente isso, é uma expressão artística que ela tem, digamos, tantas possibilidades Sim. artísticas de se explorar aquilo em cima de um palco, de construir uma personagem, de construir uma imagem que De fazer a persona, né? De criar essa persona, né? isso, né? Que se E tem expressa as drag queens, artisticamente ou drag não. queen. Isso, Isso é uma coisa que é importante que você falou, né? Tem os isso. drag kings também, Tem os né? drag kings também, Ah, que é? são, sim, que é uma modalidade que tradicionalmente mulheres fazem essa performance de personagens masculinos, assim, digamos. Né? Se por um lado a drag queen, ela, eu não diria que ela imita, ela faz uma releitura do feminino, Sim. talvez, pensando né, nos múltiplos elementos que compõem que é feminino. O drag king faz esse mesmo trabalho, mas com masculino. Que demais. Eu não sei aonde eu li ou ouvi do termo drag, né? Que antigamente só os homens eram artistas e teatro. É real isso? É Eu, uma, é eu, uma fonte segura? eu encontrei algumas fontes que mencionam isso, que drag seria, na verdade, um acrônimo Um acrônimo. para dressed as a girl, né? Vestido como uma garota, como uma mulher. Que Que não, como teria o teatro. não tinha atrizes, era só atores, e aí Exato. As mulheres eram proibidas de trabalhar no teatro shakespeariano, na época do Shakespeare, na Inglaterra. Então, para se fazer personagens femininas, você precisava que homens se vestissem, se maquiassem, interpretassem esses personagens no palco. Porque para as mulheres isso era proibido. porque agora são vários termos, né? Explicar para a galera. Porque outro dia alguém falou assim: você é amiga de bastante GLS, né? E eu fiquei tentando lá buscar onde estava essa sigla aí no contexto da vida, mas antigamente falava, né? Sim, Gays, sim. lésbicas e simpatizantes. Hoje a gente tem um termo. O mais corrente hoje é LGBTI. No Brasil, o mais corrente é LGBTI, Isso. que No seria... mundo tem o LGBTQIA+. Mas também se usa, algumas organizações usam no Brasil O quê? que Isso. é, Que seriam lésbicas, gays, bissexuais. O T seriam para travestis, transexuais e homens trans. E o I para intersexuais. ou intersexo. Ou Acredito que é intersexo, melhor ou a pessoas palavra. intersexo. E essa. Pode falar. Que eu me lembrei de um título de um livro muito bom da professora Regina Facchini que chama Sopa de Letrinhas, que é justamente essa sopa de letrinhas que É porque quando a gente está estudando o movimento LGBT, a gente pensa, né, a Regina Facchini diz isso num texto recente, que ela pensa um pouco como é que ele já é um movimento de coalizão de identidades, né, no sentido de que
A gente está falando são pessoas que estão unidos por processos de opressão relativamente não semelhantes, não iguais, mas que se relacionam, né, relacionados, mas são pessoas que estão, né, distintas, né, então são o nome oficial do movimento, né, então o movimento, o seu nome oficial, né, apesar do termo GLS ser um termo comum das pessoas usarem, né, que ele está ligado ao mercado, o movimento surge nos anos 70 como movimento homossexual. Se entendia naquele momento que o homossexual servia para explicar várias identidades, Tudo. inclusive até a transexualidade, naquele momento. Aí você começa a ter as disputas internas no movimento, né? Então as lésbicas começam a chamar atenção para o fato de que elas não estão só, as mulheres lésbicas elas não são só homossexuais, elas são mulheres, né? Sim. Porque daí é luta dentro da luta, né? Exatamente. Luta, porque daí você tem o recorte de gênero, tem o recorte de classe, tem o recorte racial. Dentro da luta você tem outras milhares de lutas, né? Exato. E elas também vão entender, né, uma coisa que é muito importante no surgimento dos movimentos lésbicos, é chamar atenção para o fato de que na maior parte dos grupos de homossexuais, a maioria dos líderes ou das pessoas que tomavam a liderança para ser homens, e elas começavam a pensar, não, a gente precisa de lugar também, né? Então vão se criando os primeiros grupos lésbicos, já também no final dos 70, começo dos 80, e aí as pessoas passam a se referir ao movimento de gays e lésbicas. Sim. Já de aí, escola... Isso, porque é importante, eu acho, a gente falar sobre isso, porque nem todo mundo entende a sigla, né? Coloca tudo no mesmo lugar, como se fosse a mesma luta. Eu acho que é uma luta comum a todos, aí, que é a inserção na sociedade, né? A luta por direitos, políticas públicas, enfim. Mas também tem lutas que são, acho que até anteriores à luta coletiva, né? Que são as pequenas lutas individuais no sentido de pequenos grupos, né? Eu acho que até essa questão, por exemplo, de pensar, então a gente tem esse dado, né? O Grupo Gay da Bahia, ele coleta anualmente, ele faz uma coleta dos assassinatos de LGBT, né? E o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, se levando em consideração esse estudo. E é o que mais consome pornografia também? Isso, mas se a gente fosse entender, separar essas siglas, quem mais morre são travestis e transexuais, mulheres trans e travestis. São quem mais morre, né? Então, existe uma... Não dá para... A gente tem que pensar essa união, mas também pensar, bom, tem políticas públicas específicas que precisam ser feitas para as pessoas trans. Eu não preciso de nome social, mas ele é essencial para uma pessoa trans ter acesso à cidadania. Né? Então, são essas... Então, é por isso que a gente diz que é uma coalizão nesse sentido, né? O casamento para pessoas do mesmo sexo, ele inclui certas pessoas, mas ele não inclui outras, né? Então, todas essas questões dentro do movimento, né? Então, todas essas questões elas estão sempre em constante... São repensadas constantemente, são retrabalhadas constantemente. Aliás, o nome social foi um grande ganho aí, né? Dentro das lutas, né? Eu acho que isso trouxe questões muito importantes à tona, né? Inclusive da ordem de saúde mental, né? Sim. Porque, assim, quando você também busca lá os índices de suicídio, enfim, você vê ali uma grande parte dessa comunidade dessas pessoas que são completamente excluídas e cada vez mais invisibilizadas, né? Existe um fetiche muito grande também em cima, né, da história. Eu vejo que o casal lésbico ele só é aceito na sociedade quando a sociedade consegue enxergar nele um fetiche ali de duas mulheres, né? A mulher trans também, ela é alvo de fetiche. E ela nunca é aceita no mercado de trabalho, né? A gente vê ou prostituição ou na área da beleza, né? Manicure, salão, enfim. E a gente também tem um déficit muito grande na área de saúde pública, né? Da UBS. Como que a UBS atende uma mulher trans? Né? Sim. Que médico ela deve procurar? Como que tem sido isso ao longo vocês que estão acompanhando, né? Vocês têm alguns dados com relação a isso? Não quero números não, mas assim, de evolução nesse sentido? A gente tem algumas conquistas importantes, mas elas são bem pontuais, né? As pessoas que trabalham com políticas públicas
públicas para LGBT, de modo geral, pensam que a gente discute muito essa questão de que a primeira década do 2000 ela teve vários projetos de inclusão, de criação de políticas públicas para pessoas LGBT, mas a maior parte desses projetos eles foram deixados de lado, ou eles ficaram pela metade, ou eles funcionam de uma maneira muito com pouco apoio público, com pouco apoio social, né, com pouca legitimidade, né? Eu lembro, por exemplo, eu fui voluntário no Centro de Referência LGBT de Campinas e na época que eu fazia meu mestrado, eu queria entender um pouco o funcionamento do centro para pensar uma política pública. O Centro de Referência LGBT de Campinas ele é a primeira política pública desse tipo no país. Ele oferece assistência social, jurídica e psicológica para LGBT. Dentre outras coisas, laudos que possibilitam a retificação do nome social, acesso a cirurgias, né, de... Me fugiu o nome da cirurgia. De redesignação, acesso. Então, por exemplo, eu lembro de acompanhar um caso de uma pessoa, de um casal, logo depois que o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado no Brasil, que eles queriam o direito aos 3 dias, eu não me lembro mais o número, diz que tem depois do casamento de folga, e o patrão disse não, né, não existe casamento entre gays, então vocês não podem ter. E o centro operava, mas existia uma falta de legitimidade muito grande, então era muito difícil. Sempre uma dúvida, a gente coloca um letreiro que a gente é centro LGBT, porque se descobrirem que tem a política, não vai ser perigoso para tentarem acabar com a política. Então, né, que é uma coisa que eu tentei discutir, que é essa legitimidade sempre, a alcunha, o kit gay, Sim. Né, que foi um projeto contra a homofobia, essencial, né, eu, como menino gay que estudou em escola pública, mas o problema é que escola pública, numa escola pública homofóbica é essencial para os educadores, porque ninguém nasce sabendo, precisa aprender, né? É essencial para os colegas, com vídeos assim quase que básicos no sentido de que eles não tinham nem atingiam tudo que a gente precisava, que virou kit gay e foi tirado virou do a centro. pauta, Mas isso já veio desde do governo, antes do impeachment já tinha essa discussão, né? E aí algumas pautas também foram paradas ali. Quando a gente fala de governo, a gente tem que lembrar bem. Tudo bem que hoje a gente tem essa pessoa no, Claro. né? Mas a gente também existe um congresso que faz um lobby e a gente tem uma bancada evangélica muito forte, barrando muitos projetos importantes para a sociedade, né? Não é só bater no líder que está ali, mas é cobrar, né, todos que ocupam uma cadeira na Câmara, no Senado, enfim, porque os projetos param ali, né? Só pensar, por exemplo, o casamento. Exato. Né, o casamento no Brasil, a primeira projeto, se eu não estou enganado, foi feito pela então deputada Marta Suplicy, não tenho certeza, ou era senadora, nos anos 90, 95, se eu não me engano. Esse projeto foi sendo postergado e os comitês de ética iam segurando isso, e foi só com uma decisão judicial, né, da Suprema Corte, que primeiro as pessoas que tinham um relacionamento com pessoas do mesmo sexo ganharam o direito de fazer declarações de união estável, e depois o Conselho Nacional de Justiça fez uma decisão que, como a nossa Constituição prevê que toda declaração de união estável pode ser convertida em casamento, não tinha nexo eu fazer uma união estável e entrar com um processo contra o governo para pedir para converter ela em casamento. Sim. Que todas as pessoas deveriam ter acesso ao casamento, né? Então, a gente pensar que é uma conquista de 2011... Agora. 2012. É agora, né? É uma conquista muito recente, e é uma conquista básica, né? Nós não estamos nem falando de direitos complexos, a gente está falando de herança, direito a visitar previdência, direito a visitar o seu companheiro, né, no leito de hospital. E aí eu me lembro de um caso que me impactou muito, que foi uma pessoa, um conhecido em Campinas de alguns ativistas, que a família não aceitava ele estava doente, isso era antes do casamento, ele estava doente com uma doença, não sei o que era, mas era uma doença grave, terminal, e o companheiro dele não podia visitá-lo, porque como ele não era parente de primeiro grau, e a família dele não aceitava ele, a família proibiu o rapaz que viveu com ele anos, eu não lembro agora, mas eram mais de 10 anos, de visitar, de ver uma última vez o companheiro dele. Chega a ser pauta de direitos humanos isso, né? É pauta de direitos humanos, é o direito básico, né? E claro, como se trata de uma mudança social, ela
ela infelizmente ela não é feita de um dia para o outro. Demora gerações para que as gerações aprendam que é isso. Ter um nome social é um direito básico, né? E não ao mesmo tempo que é um direito básico que transformam numa pauta, né, que as bancadas conservadoras no Congresso transformam como se fosse o grande perigo que o Brasil tá exposto, quando na verdade é um direito básico, de cidadania básica para uma parcela da população que quer ter o direito de ser chamada pelo nome, por um nome diferente, ter o direito de ter os seus documentos, ter seu registro civil corrigido, ou o nosso direito de casar, simplesmente de casar, poder celebrar uma cerimônia, poder ter o sentimento de ter alguma segurança a nível jurídico, de que o parceiro não ficará desamparado. Sim. Ou mesmo de que você vai para a escola e que você não vai apanhar na escola, porque você é diferente. Então, assim, eu acho que tem uma recusa em, talvez, né? Muito difícil dizer quem recusa, né? De quem é o culpado pela recusa, mas, assim, há uma recusa em entender essa diversidade, né? Essa diversidade de viver, de amar, do direito do outro existir, né? O direito do outro existir tal qual ele é. Eu acho que em algum grau tem a ver com empatia, nesse sentido da palavra empatia mesmo, em se colocar no lugar da outra pessoa, né? Tem a questão da educação, né? A educação não é um problema só no Brasil, e a educação ela é uma esfera de disputa, né? Política. Né? Por exemplo, há pessoas que acreditam que a educação ela deve servir única e exclusivamente para formar trabalhadores. Então, essas pessoas elas querem tirar cada vez mais as humanidades, né? Que dentro das humanidades uma das coisas que a gente faz é refletir, né? E ensinar as pessoas a refletirem. Acredito que tem um pouco a ver com isso. E então a educação como esse lugar. Então, eu acredito que tem os movimentos, tem disputas internas, obviamente, né? As pessoas são múltiplas, mas a gente tem sim uma tentativa forte. Então, por exemplo, a consolidação do movimento LGBT no Brasil, ela se deu com a política de HIV/AIDS, né? Apesar de todo o estigma envolvido com a epidemia, e, né, que foi chamada de câncer gay, e tudo isso foi a institucionalização da epidemia de HIV/AIDS que fez com que certas políticas para LGBT se fortalecessem, né? Nós tínhamos uma política de HIV/AIDS muito boa no Brasil, que era uma política não discriminatória, né? Então, não pautada na vergonha, com problemas, né? Se você pensar com toda a política, né? Com problemas, mas que ela foi uma força e teve a ver com os ativistas LGBT entenderam, muitos de nós estamos morrendo, né? E nós não queremos mais isso. E isso fez com que a saúde virasse essa primeira esfera, eu acho, de disputa e dos movimentos LGBT, mas não só, né? A gente tem um movimento de AIDS especificamente no Brasil, que tem uma relação com o movimento LGBT, mas não é um movimento LGBT, e que fizeram uma pressão muito grande para um governo que a gente tinha, para os governos que nós tivemos, né? Nenhum governo que no Brasil teve foi perfeito, mas para governos que nós tivemos que estavam pouco preocupados com aparelhar o Estado para atender a sociedade, né? E mais preocupados com aparelhar o Estado para atender a elite, né? E uma certa elite. E eu não sei, eu acredito que tem mais a ver com a pressão da sociedade mesmo. E acho que aí que está o embate nesse sentido quando você estava falando da causa. Alguns pesquisadores dos movimentos sociais acham que a direita, ou os conservadores, aquelas pessoas que não aceitam os direitos das outras pessoas, as pessoas que eu digo que não têm empatia, com o tempo eles foram vendo as minorias se organizarem e foram aprendendo com elas também. Disseram, bom, eu não concordo com isso. Eu não concordo com o seu direito de existir, né? Porque quando uma pessoa trans diz que ela é trans, e eu digo para ela, não, seu nome é tal, não o que você está dizendo, eu estou negando a ela o direito de existir, né? Sim. Do mesmo jeito, quando eu digo que sou casado com o Rubens e a pessoa diz, não, porque um casamento entre um homem e uma mulher, ela está negando o nosso direito de existir, né? Então, essas pessoas que têm essa prática de negar o direito de existir, né? E não só de LGBT, né? Nós temos no Congresso a bancada, a gente tem o BBB, né? Que é a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Né? Então, como é que a religião, e certas religiões, tem cristãos, não só há denominações cristãs e não cristãs que aceitam pessoas LGBT, né? E acolhem pessoas LGBT,
por exemplo, nem todos, óbvio, mas o candomblé é uma religião que tem uma aceitação com LGBT já há mais tempo, nem todo o terreiro, obviamente, e tal. E desde, principalmente dos anos 90, a gente tem no Brasil já surgindo, do final dos 90, se eu não me engano, igrejas cristãs que acolhem, né, nos Estados Unidos também, no mundo, que desde ordenam LGBT para cargos clericais, né, padre, bispo, pastor, essas coisas, mas que aceitam também, que casam, né. Nós temos igrejas no Brasil que casam pessoas do mesmo sexo também, igrejas cristãs, né, já que o Brasil é um país cristão, mas não só. Mas tem essa união, um grupo de conservadores religiosos, junto com um grupo de pessoas muito ligadas ao agronegócio, né, e que luta muito fortemente contra as populações tradicionais, né, os quilombolas e os indígenas principalmente, mas não só, os ribeirinhos também e outras populações. E essa bancada armamentista, né, que pensa que se resolve tudo com bala, né? Eles estão resolvendo lá no Xingu, estão matando um monte de liderança indígena, inclusive, né? E ninguém está fazendo nada. Eu acredito que é uma falta de empatia, eles aprenderam a se organizar, isso para mim é claro. Sim. Né? Mas é uma falta de empatia, uma falta acho que de compreender que a existência do outro, ela é ela não diminui sua existência, né? Porque parece, se eu der um direito para o outro, eu perco direitos. Exato. É nesse sentido. Mas por isso que eu acho, por exemplo, que a mídia tem um papel importante. No meu ponto de vista, eu acredito que a universidade tem um papel central, a educação é central, mas num país em que as pessoas têm pouco acesso à educação ainda, um país em que as pessoas leem pouco, como o Brasil, e que quase todos os lares têm uma televisão, a televisão tem um papel e ela tem uma responsabilidade, né, muito grande. A gente tem visto alguns avanços, né, por exemplo, em novelas, em seriados, a mudança da imagem, da representação dos sujeitos LGBT tem mudado, né, um pouco, nem sempre, nem todas, obviamente, mas isso é uma coisa que eu acho que é importante, né. Sim. Mas é um embate, né? Uma disputa que não vem de hoje, né? Eu lembro muito de ler. Eu estava lendo um livro que eu adoro, que infelizmente não tem tradução para o português, da Esther Newton, em que chama Cherry Grove Fire Island, em que ela analisa o surgimento de um resort de férias. É uma ilha perto de Nova York que um grupo de pessoas de lésbicas e gays ocupa, digamos assim. Eles vão comprando as casinhas e alugando elas nas férias, elas passam a ser uma espécie de... Isso já no início do século XX, desde os 30 mais ou menos. E passa a ser um lugar onde uma espécie de refúgio dos LGBT da Nova York homofóbica. E ela vai discutindo um pouco como é que esses sujeitos estavam brigando, por exemplo, para fazer peças com homens gays que não eram... que tinham papéis centrais e que eram sujeitos complexos, personagens complexos, na Broadway. Sendo que isso era barrado, né? A censura, o país da liberdade, os Estados Unidos, né? Um país que nunca foi uma ditadura e tudo mais, a censura barrava esse tipo de coisa. Essa pecha que os Estados Unidos é o país da liberdade, gente, não sei quem compra. Quer dizer, um monte de gente compra, né? Mas não é, nunca foi e não será, né? Infelizmente. Vamos falar vamos falar dos livros. Vocês, esses trabalhos de vocês aí, que, né, vocês contaram um pouquinho pra gente, resultaram aí dois livros diferentes, com temáticas diferentes, e ele está à venda. Eu vou até deixar o link aqui para quem quiser comprar. Se você comprar, tem desconto, é isso? Aquelas, né, já quer a turma. Tem, eles estão no site da loja da editora, que é a Aquilivros, da editora De Vires, que é uma editora que não só, mas publica muitos trabalhos de gênero e sexualidade, dessa oportunidade, e os dois juntos, né, os dois juntos estão saindo por R$50. Se comprar os dois juntos, cada um sai a 25. Que legal. Eu acho importante a gente falar, né, 25, que é um preço mais acessível do que a média dos livros no Brasil. A gente sabe, até estava discutindo com uma professora de cursinho popular, que nem todo mundo tem acesso à internet como a gente acha que tem toda a questão do Enem acontecendo, inclusive, e é tão importante a gente linkar as pessoas que estão dentro das universidades, fazendo pesquisas sérias, com método, com embasamento científico, né?
que é tão importante que isso, de alguma forma, encontre a população, até a menos letrada, né? Para que a gente consiga discutir sociedade, né? Eu sempre falo que não adianta ficar no ar-condicionado discutindo o que a periferia precisa, né? Existe essa coisa acadêmica, que a academia fica lá no ar-condicionado discutindo, né, o que as comunidades precisam. É importante que as pessoas se organizem mais do que nunca, né? E aí esse tipo de leitura, ela abre aí caminhos e abre a mente para dados reais do cenário brasileiro, né? E a capa? Gente, as capas são lindas. Essa arte aí é da irmã do Rubens, é isso? Isso. Que talentosa, ela trabalha com isso, né? Tem a pinta, mas hoje ela está trabalhando, está dando aula numa creche. Nossa, ela é muito talentosa. Mas ela também mas já o fez negócio outra dela capa. é desenho. Ela fez. Eu tenho uma tia que é escritora também. Ela escreve romances, mas também escreve livros infantis. E aí minha irmã já fez as ilustrações para os livros. Demais, amei. A gente não falou muito na entrevista, mas assim, as nossas pesquisas elas são duas etnografias que foram feitas quase que mais ou menos juntos. Porque quando eu comecei a pesquisa com o Os Brados, o Rubens, que é esse grupo o foco da pesquisa, o Rubens, ele estava começando o mestrado, estava começando o doutorado, né? E aí foi pelo Os Brados e pela Associação da Parada, que era o meu trabalho de campo em teoria. O Rubens atuava como militante na Associação da Parada e eu fazia trabalho de campo que você conheceu as drags, né? Isso. E aí comecei a ter contato com elas e tal, e fui conhecendo um pouco. E uma parte das drag queens que são interlocutoras do Rubens também atuavam no Os Brados, que é o grupo ativista que eu estudei, né? Então, uma das coisas que eu penso é como é que o foco da atuação é na cultura, no que eles entendem como cultura LGBT negra da periferia, e como é que a arte drag é importante para eles, para fazer essa... Então, são artistas drags que usam maquiagens que valorizam a pele negra, o cabelo afro, e músicas, né, de origem africana, como o samba, o axé, os ritmos locais, a brasilidade, carimbó, axé. Então elas têm essa coisa, elas vão ser lançadas juntas também por isso. Tem uma espécie de conexão. É uma área de estudo que é relativamente consolidada no Brasil. A gente tem uma produção imensa, dá para dizer, sobre gênero e sexualidade, né? A gente tem um congresso que acontece a cada 2 ou 3 anos, ou depende, isso varia um pouco, mas que é o Congresso Internacional Fazendo Gênero, que é um congresso imenso que acontece na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou falando que ele é imenso porque, assim, ele é imenso mesmo. A primeira vez que eu estava assistindo o meu primeiro ano do mestrado, e eu não tinha uma ideia da proporção do campo, né, dos estudos. E a gente está falando de um campo interdisciplinar, né? São os estudos de gênero e sexualidade. E tem pessoas na filosofia, na psicologia, na história, na sociologia e também em outras áreas, né? E é um campo imenso, com uma produção imensa, que foi conquistando, acredito eu diria assim, porque existiu um embate também dentro das próprias disciplinas de se tratava de uma questão séria ou não, a ser tratada, ou se era bom mexer com questões polêmicas para a sua carreira, né? Então, eu já não cresci vendo isso, talvez. Eu sou de um momento em que a gente tinha dinheiro para fazer pesquisa, né? A minha primeira pesquisa foi não a pesquisa em si, mas a minha primeira pesquisa foi financiada porque a pesquisa estava associada ao programa Brasil Sem Homofobia, que foi um programa nacional de combate à homofobia que fomentava a criação de centros de referência LGBT e de pesquisa para pensar a política pública para LGBT. Acesso à saúde, acesso à educação, o que você imaginar, né? É que já é uma política que começa a ser cortada, né, e ser atacada ainda para impeachment, né? Eu acho que o impeachment ele é onde culmina certas questões de que é o catalisador ali, né, de uma série de questões mas a gente não pode esquecer que a gente tem um movimento mundial que é terraplanista, que é antivacina e que está crescendo, né? E que é uma coisa, por exemplo, como é que se sustenta o movimento antivacina na realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. Trancados nas nossas casas, e só uma parte da parcela, uma parte da população nem pode estar, nem tem como estar trancada nas suas casas, outra não quer estar, né? Está cegamente. Então eu acredito que tem um anticientificismo geral, por um lado, acredito que a produção de conhecimento tem
tem que tentar pensar em qual é a nossa própria parte de culpa nisso também. Sim. Né? O que a gente precisa fazer para mudar isso? Né? Como tornar o conhecimento produzido na universidade mais acessível? Acho que essa é uma É questão. uma tarefa gigantesca. Eu tenho visto bastante divulgadores, a gente tem aí no YouTube, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, por exemplo, o Átila Yamarino, que é, né, um fetologista, não sei o quê, que é acadêmico, ele está lá no YouTube falando de maneira bem simples, bem didática. Tem alguns hoje no YouTube, a Sabrina do Tese 11 também, tem algumas pessoas levando aí, fazendo essa ponte, né, que eu acho que é extremamente importante, né, de fazer a população entender que a universidade pública também pertence a ela. Acho que o que é triste é que existe um projeto político de uma certa elite que é um projeto político que é contra a educação, né, e contra o acesso à educação, né. Então, é muito difícil, né? Então, por exemplo, os ataques que a universidade pública tem sofrendo agora, em que pela primeira vez os números mostram que a maior parte das pessoas que estão nas universidades públicas não pertencem mais às elites, mas a gente tem uma parte considerável das pessoas das universidades públicas que pertencem às classes sociais menos favorecidas, menos abastadas, tem um ataque, né? Tem um ataque forte que é não deve ser para vocês, né? O ataque às políticas de cotas, né? Sim. É Muitas lutas pela frente ainda, né? É. Eu falo que qualquer causa, a primeira coisa é as minorias em direitos, né? Elas são as primeiras a perder qualquer conquista, né? Então a gente tem que ficar sempre atento aí aos movimentos, né? No sentido contrário, porque é uma luta que não acaba amanhã, né? A gente teve, eu estava vendo hoje uma matéria no jornal sobre a Hungria, que hoje, né, em meio a uma pandemia com vírus uma pandemia de proporções globais, se reuniu para tirar o direito das pessoas trans de terem os seus documentos certificados. Ou seja, elenca entre as prioridades do governo no momento de crise global atacar direitos básicos de uma população que está lutando para ter direitos básicos. E o que as pessoas não entendem é que esse cerceamento de direitos, ele nunca vem... ele pode não vir com um tanque na rua ou com um decreto. Você começa a estrangular a verba, né? Você começa a parar de aplicar ali aquela política pública que já está garantida, né? E as pessoas não percebem isso, né? Eles acham, tá vendo? Olha, não veio ditadura nenhuma, olha isso. E, na verdade, você está sufocando, né? Sufoca pelo desinvestimento, pelo descaso, pelo... sei lá... assim, incita o ódio da população a determinado segmento, a determinado serviço. Né? Meninos, recados? Querem falar mais alguma coisa? Pam, pam, pam. Olha para a cara do outro. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que assim, esse programa é uma coisa que é essencial, porque as pessoas poderem conversar sobre os temas mais diversos e poderem divulgar também suas pesquisas é algo importante. Eu acho que muitas pessoas que trabalham na academia não sabem fazer isso, a gente não aprende a fazer isso. Nem todo mundo tem essa... Algumas pessoas não têm a oportunidade, outras não têm a destreza, mas não recebem o treinamento correto. E é uma coisa que é importantíssima fazer, né? Porque não só por ser uma devolutiva social, mas porque se eu quero que meu trabalho tenha um impacto no sentido de fazer uma diferença que não seja só na minha carreira como cientista, né, ou como pesquisador, ou como intelectual, ou o que seja, né, eu quero que ele tenha um impacto para além disso. E é uma coisa que todo mundo deveria querer. Sim. Né, e não só na carreira acadêmica, né? Por exemplo, por isso que estou dizendo, o seu trabalho, você nos convidar para a gente falar aqui sobre nossa pesquisa, faz com que o seu trabalho ele tenha um impacto que é para além da sua carreira, né? Ele é um impacto social, né? Eu sempre penso que a gente tem que criar espaços de diálogo, né? Eu acho que se a gente tem qualquer tipo de privilégio, a gente tem que fazer que esse privilégio seja para mais gente, assim, né? Eu sou pela comunicação. Acho que
a gente tem que aprender a se comunicar e se articular cada vez mais, assim, não só para encontrar os pares, mas também para encontrar pessoas que nos trazem novas informações para a gente também se transformar, né? Eu falo Exato. que esse programa é para minha transformação, não é para o público, não. Porque eu estou sempre aprendendo aqui, né? Estou sempre ouvindo coisas que são muito importantes, assim, e de gente qualificada, né? Que isso é importante. Tem tanto charlatão aí pelas internets, né? Então, Gurus. gurus, grandes gurus. E, então é importante a gente também dar esse espaço aí para quem sabe o que está falando, né? Para os cientistas, pesquisadores e acadêmicos brasileiros. Parabéns pelo trabalho de vocês, meninos. Eu já estou aqui com o livro aberto, vou adicionar a sacola. E aí eu quero que vocês venham para Jundiaí, quando passar esse caos. Espero que vacinados todos nós. Ai, por favor. A gente vai lá para o estúdio e a gente bate um papo lá no estúdio. Combinado? Bacana. Então, tá Muito bom. obrigado, Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, meninos.